Bom dia, nono ano. Então, hoje nós vamos começar a nossa aula, né, sobre propriedades do som, certo? Peguem a apostila de vocês, abram lá na página 49, para a gente relembrar alguns conceitos. Vocês já viram, né, na aula do positivo, e hoje nós vamos revisar antes de iniciar a execução dos exercícios, tá? Nessa live de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios juntos, certo? E eu quero que vocês participem, beleza? Então, antes, eu vou relembrar alguns conceitos para ficar fresquinho aí e vocês vão conseguir participar melhor, tá? Vou compartilhar aqui a apostila com vocês. Lá na página 49. Vamos para cá, né? Nós já vimos, né, algumas propriedades gerais de ondas e agora nós vamos enquadrando aí em cada tipo de onda. Deixa eu só deixar aqui o bate-papo aberto para ver vocês. Qualquer coisa vocês me chamam por aqui. Vamos lá, então. Então, né, aqui nós vamos falar um pouquinho das propriedades relacionadas à onda propriamente, à onda sonora propriamente dita, tá? Aqui, por exemplo, nós temos dois gráficos que mostram, por exemplo, a frequência da onda. O que seria a frequência da onda? Então, olha só, os sons produzidos por nossas vozes ou instrumentos musicais, ou por qualquer outro objeto, apresentam uma frequência. Sons que apresentam menor frequência, tá vendo aqui, ó? A amplitude da onda, né, a crista e o vale, são menores. E ela demora mais em acontecer a onda. O comprimento de onda é maior. É uma vibração mais lenta. São denominados sons mais graves, tá? Ou sons mais baixos. E sons emitidos em alta frequência, tá? Em que o comprimento de onda ele é curto, tá? São chamados sons mais agudos. Temos músicos aí na sala de aula que com certeza vai entender disso aqui melhor do que a professora, né? Então, isso aqui é muito importante, entender a frequência da onda sonora, né? O cantor, por exemplo, ele tem que estar bem alinhado com a frequência e também o timbre de voz, tudo isso que nós vamos estar falando hoje, ok? Entendido, então, o que seria a frequência sonora? Frequência, no caso, vai ser o som mais lento, frequência menor. Som mais agudo, frequência maior, tá? Aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um instrumento, ó, que é o contrabaixo, né? A altura do som é a propriedade relacionada à frequência e não à intensidade, tá? O contrabaixo, por que o nome é contrabaixo? Ele vai emitir sons graves, mas de baixa frequência. Por isso ele é classificado como instrumento baixo, tá? O violino já é o contrário. Tem gente que toca violino aí, acho que é Maria Eduarda, se eu não me engano. Né, Maria? O violino ele vai emitir sons mais agudos, né? E de alta frequência, podendo ser classificado como instrumento alto. Tranquilo até aí? Frequência dos sons? E aqui nós temos a questão da intensidade do som. A intensidade vai estar ligado à amplitude. Olha aqui a amplitude desse som, dessa onda, para a amplitude dessa onda aqui. Amplitude, lembrando que é a distância aqui da crista, né, até a metade da distância da crista com o vale. Então, olha o tamanho dessa amplitude e o tamanho dessa amplitude, certo? Então, sons fracos são sons de baixa amplitude. Ele até colocou aqui uma caixinha de som pequenininha e uma caixa de som bem mais potente, tá? Então, essa caixa de som potente, ela vai ter um som mais forte, porque ela tem uma amplitude maior. Tranquila, tá aí? Vai me dando ok aí, hein? Ó, um som forte é um som de alta intensidade. Para ser produzido, um som forte requer alto-falantes de altas potências, tá? Muito bem.
E o timbre? O timbre o timbre de uma fonte sonora é definido pelo formato da onda sonora que ela produz, o que muda de um instrumento para o outro. Olha o timbre do violino, como que altera, e olha do piano. Tá? Então, o timbre tem a ver com o formato da onda, que nem sempre é perfeitamente igual esse aqui que está sendo mostrado aqui em cima. Tá? E outra coisa que a gente também tem que relembrar, que vai estar nos exercícios de vocês, é a reflexão do som, né? E o eco que o som pode estar produzindo. Isso aqui é muito importante, ó. Só tirar essas. Aqui tem uma pessoa e aqui um obstáculo, tá? Isso aqui podem até grifar aí na apostila de vocês, ó. Com a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, ele percorre nesse intervalo de tempo 34 metros, certo? Aliás, 17 metros até o anteparo, mais 17 voltando, indo e voltando, tá? Ou seja, se o ambiente, se a distância for maior do que essa, ela já vai produzir aquele eco, certo? Então, vai ter exercícios lá que vai perguntar disso. Foi produzido eco ou não? A gente tem que considerar exatamente isso aqui. A velocidade do som, que é 340 metros por segundo, tá? Então, 34 metros, 17 indo, 17 voltando, tá? Aqui, ó, nós temos o exemplo de animais, né, que fazem esse tipo de ecolocalização. Os morcegos, eles são exemplos clássicos disso. Eles emitem um som, tá? E a frequência é inaudível ao ser humano, nós não ouvimos esse som que eles produzem, que eles mesmos conseguem ouvir. Quando esse som bate no obstáculo e volta para eles, eles conseguem ter noção da distância que eles se encontram, tá? Os sonares também funcionam da mesma forma, tá? Para saber, por exemplo, se tem algum obstáculo no fundo do mar, né? A distância que se encontra, a distância de cardume. Isso é muito importante, tá? Porque fica mais fácil, né, de você se localizar. Tranquilo até aí, turma, nessa revisãozinha básica? O que nós vamos fazer agora, então? Vamos lá para a página 54. Todo mundo aí junto comigo. Agora eu gostaria que vocês participassem, tá? A primeira questão fala assim: na Terra, qual é o meio em que o som normalmente se propaga? Cite outros exemplos de meios ou substâncias em que o som pode se propagar. Quem gostaria? Eduarda colocou que geralmente se propaga no ar. E concordo com Eduarda? Sim ou não? Maria botou o quê, Maria? Isso, geralmente é no ar, mas pode se propagar em outras matérias? Sim, né? Então, ó. Tá dando para ver aí? Na água também, isso aí. Ó, o ar, tá? Mas o som também pode se propagar em diversos outros meios materiais, como na água e até nos meios sólidos.
Tranquilo essa aí? Fácil, né? Vou fazer o seguinte, vamos responder todas as apostilas que tem espaço para responder na apostila, aí depois a gente vai para as questões no caderno, tá? Para não ter que ficar trocando a tela aqui. A próxima questão aí, vamos para a questão 3. Alguma dúvida na questão 1? Tranquilo, né? Show. Questão 3. Um casal está assistindo a um programa de televisão. Quando o programa acaba, o casal continua assistindo os comerciais. E em determinado momento, uma das pessoas pede à outra que abaixe o som da televisão porque a propaganda está com som muito alto. De acordo com os conceitos estudados, responda as questões propostas. Letra A. O que aconteceria com o som emitido pela televisão se o pedido feito pela pessoa fosse atendido? Gui, quem responderia essa? O som da televisão nesse momento estaria mais grave ou mais agudo? Da propaganda, né? Da propaganda estaria mais agudo, né? Por isso que deu a entender que o som estava mais alto. Exatamente. Mas a intensidade era a mesma, não é isso? A intensidade era a mesma, era a televisão, o alto-falante era a televisão. Quando estava passando, sei lá, o programa de televisão, o som estava mais grave, certo? Quando foi para a televisão, ele ficou agudo. Aí deu a entender que o som aumentou a intensidade. Só que não que aumentou o volume. Beleza? Então, exatamente isso. Ó. O que aconteceria? Aqui ele pergunta assim: o que aconteceria com o som emitido pela televisão se o pedido fosse atendido? Certo? A pessoa pediu assim: abaixa a TV. A pessoa queria o quê? Que diminuísse o som, certo? Se a pessoa conseguisse fazer isso com controle, o som sairia do agudo e iria para o grave, certo? Só que antes o som estava mais grave, por isso que deu a entender que estava tão alto. Mas tem como a pessoa pegar lá no controle da televisão e diminuir esse som exatamente da forma que foi pedido? Exatamente. Peraí que Duda deu a informação aqui, ó. Nas notas agudas no violino, são sempre mais difíceis, pois o som naturalmente se aumenta e é mais fácil observar os erros. Verdade, com certeza. E fica para o nosso ouvido, né? Incomoda mais. Então, por isso que às vezes a gente tem também a impressão de que está errado. E nem sempre está, né, Duda? Show de bola. Depois fala assim: como deveria, na verdade, ser feito esse pedido? Fala para mim. Como que a pessoa deveria falar? Gente, isso aqui é óbvio, né? Que nós estamos falando só mesmo para trabalhar esses conceitos, né? Nós vamos continuar diminuindo o som assim na nossa televisão, né? Senão a gente fica aquele povo chato. Diminuir o volume sonoro. Isso aí, Du. Muito bem. Você poderia, por favor, diminuir o volume sonoro? Né? Porque a propaganda está com um som muito intenso, muito agudo. Show de bola. Aí vamos pular 4, depois a gente volta, tá? Vamos para 5 agora. Assim fala assim: explique como ocorre a reflexão do som. Como que ocorre a reflexão do som? Fala para mim.
Quem explica essa? Quem não fez pode fazer. Procura lá na apostila, eu vou esperar vocês, tá? Quero que vocês participem. Isso, explica. Tá certo, Lara, mas explica direitinho, assim, como seria a explicação. Vamos falar no microfone, usa o microfone de vocês. Professora, Oi, aqui é a Duda falando. pode falar, Eu, Duda. eu, eu fiquei, eu fiquei em dúvida nessa 5 e nessa 6, mas eu vou falar que eu coloquei mesmo assim. Pode, isso aí. Eu coloquei bem assim. Quando uma onda sonora propaga-se contra um obstáculo ou uma parede, assim emite dois sons, o eco e a reverberação. Uhum, tá certo. Ó, o que a Duda explicou, né? Um pouco mais, a Lara colocou assim: o som é refletido em um anteparo. Vamos lá, junto comigo aqui então. O que seria a reflexão, né? É um fenômeno que ocorre quando as ondas sonoras, né, vão atingir um obstáculo e se propagam sem alteração de velocidade, certo? Esse finalzinho aqui é interessante que vocês coloquem, tá? Não houve mudança na velocidade da onda. A velocidade permanece a mesma. Ele só refletiu o som. Professora, Oi. então ela só vai emitir o som quando elas se chocarem, quando elas têm algum obstáculo e Isso. se chocarem. Não, refletir. Só vai Isso aí, refletir quando refletir. tiver um anteparo. Isso aí, Ah, tá? tá. Show de bola. Agora, qual ou quais grandezas físicas permanece constante quando ocorre uma reflexão? E aí? Acabei de falar. O que permanece constante? Isso aí, a velocidade, né? Ó, só a velocidade? A velocidade, a frequência. Porque se a velocidade permanece constante, a frequência, o comprimento de onda também tem que ser constante. Lembra da fórmula da velocidade? Se eu altero a velocidade, automaticamente eu também vou alterar a frequência, o comprimento de onda, tá? Meio que fica subentendido, né? Quando você coloca a velocidade, que a frequência e o comprimento de onda também tem que ser considerado, mas seria interessante vocês colocarem, tá? Coloca aí para ficar completinho. Vamos agora para a questão 11. Vocês fizeram essa questão 11? Ou não? Lá quando vocês estavam... Isso aí lá. Ele bate e volta. Nada muda a velocidade, nem a frequência, nem o comprimento de onda. Vê para mim aí se vocês fizeram a questão 11. Se vocês não fizeram, vou dar 5 minutinhos para vocês estarem fazendo. Não. Quando encontra, quando ocorre a reflexão, a onda só bate no anteparo e retorna, tá, mano? Tenta fazer aí para mim. Capricha, hein? Fácil, fácil. Vocês já fizeram na semana passada várias questões assim. Eu vou ler para vocês, para ajudar vocês aí a interpretar, tá? O sonar é um dispositivo capaz de detectar ou localizar objetos submersos ou de identificar a topografia marinha. Seu funcionamento é baseado na reflexão das ondas sonoras e na medida do intervalo de tempo entre a emissão da onda e a sua recepção. Um radar emite na água uma onda sonora que se movimenta a uma velocidade de 1.434 metros por segundo. Já anota isso aí, né, que nós vamos ter que usar esse valor, com certeza. A onda retorna
ao radar após 0,2 segundos. Isso é interessante. Retorna ao radar, hein? Ou seja, bateu e voltou. Estou considerando a ida e a volta. Nesse caso, qual é a distância entre o anteparo e o radar? Nessa frase, pode até grifar. A onda retorna ao radar após 0,2 segundos, que está o detalhe da questão. Porque ele levou 0,2 segundos para ir e para voltar. Certo? Eu quero saber a distância. Qual fórmula que nós vamos usar aí? Qual fórmula que nós temos que considerar? Fala para mim nos bate-papo. Cadê esse povo? Tá meio sumido hoje? Ó, 71 alunos aqui, ó, arrasou. Vai lá, Lara, faz aí para mim. Tô esperando. Ó, quero esses meninos participando também, hein? Ó, o Leandro tá aqui. Kaique. Não, sim, né? Pra gente fazer junto mesmo. Pode ficar tranquilo. Tempo, isso aí, período é o tempo. Nós vamos fazer juntos mesmo. Pode, Amanda. O que você encontrou? Ponto 2, é isso mesmo? Por quê? O que você fez para encontrar esse valor? Fala para mim. Você tá com o microfone? Foi mal, professor, eu errei, eu acho. É o ponto 4 mesmo. Isso, aí tá certo. Eu tentei dividir 1.434 por 0,2. Aí eu vou para casa. Não, se você dividir isso aí por 2, não dá isso não. Dá uma olhadinha. Não, o que eu fiz foi voltar uma casa, na verdade. Voltei uma casa no. Mas por quê? Qual foi seu argumento para isso? Porque o 0, ai, não... Porque o 0,2 não é um segundo inteiro. Não. A gente tem que considerar a formulinha. Lembra da fórmula, tá? Tá, ok. Mas, Luísa, por que a gente iria dividir isso? Fala para mim. Quero entender qual foi. Isso aí, Jade. Isso aí, estou ouvindo vocês. Quero ouvir vocês. Por que 0,4 lá? 0,2 é ele indo e voltando. Eu vou botar mais 0,2, ele vai e volta 2 vezes. Isso. Show de bola. Pode ficar tranquilo, eu vou esperar vocês para fazer, tá? Bom, é assim mesmo que eu quero. Ah, sim. Então não seria isso, né? Show de bola. Por que, Lara, 573,6? O que você fez para encontrar esse valor? Tá me ouvindo, professora? Tô sim. Eu usei a fórmula de velocidade é igual a comprimento dividido pelo período. Sim. Ah, mas eu fiz com 0,4, porque eu achei que era... Então refaz para mim. Tá bom. Porque já te fala para mim seu raciocínio.
feliz, você vai ver, Amanda. É a coisa mais simples. Mas, Jade, vamos lá, hein? 0,2. Por que a gente tem que considerar o 0,2? É isso mesmo? Ó, Ronald colocou aqui 143,4. Por que, Ronald? Me explica seu raciocínio. Está com o microfone? Pessoal, uma coisa que eu vou pedir a vocês, providenciem um fonezinho de ouvido com microfone. As nossas aulas vão render muito mais. Vocês falando comigo, nossa senhora, é bem melhor, tá? E como agora a gente vai ter um tempo maior, vamos aproveitar para eu ouvir vocês, tá? Para o professor, não, nem se compara. Vamos lá, eu queria que vocês me explicassem qual foi o raciocínio. Tanto, não sei, Lara, eu quero que ela me explique primeiro, deixa a Jade explicar. Em cima da explicação dela, eu vou dizer se está certo ou está errado. Não vou falar qual o valor. Pode falar, professora? Pode, mano. Na parte que está falando de ecolocalização, está falando que tem que pegar o tempo, multiplicar pela velocidade, que vai dar a distância. Isso. Aí eu peguei 1432 e multipliquei por 0,2, que deu 286,8. Mas o detalhe está no 0,2. É 0,2 mesmo? 0,2 é indo e voltando, é o tempo dela ir e voltar. Eu não quero saber a distância que está o sonar do... Oi? Então eu teria que multiplicar por 0,1. Exatamente. Faz aí então para mim. Tá. Ah, né? Deu para entender agora. Estou falando desde o início, vocês não, tá vendo? Não estão sacando o que eu quero dizer. Já dei a dica desde o início. Porque pensa, o barco está aqui. Ele emitiu sonar. O objeto está aqui embaixo. Ele levou 0,2 para ir e voltar. Eu quero saber a distância. Ou seja, eu quero saber só o tempo. Esse tempo que eu vou usar. 0,1. Isso aí. Então, é 143,4. Turma, que fórmula é essa? Que a gente estuda desde lá do 7º ano. Fala para mim. Por isso que eu falo, não fica decorando. Que fórmula seria essa? O tempo e eu tenho a velocidade. Eu vou encontrar a distância. Velocidade média. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Só não é B, tá, Lara? A gente chama velocidade ΔS. Lembra? Variação de deslocamento? Vou lá mostrar para vocês, hein? Viu? Isso que eu falo. Interpretar é tudo. Ó, primeiro que o intervalo de 0,2 corresponde ao tempo de ida e de volta, né? Aquilo que eu falei com vocês. Sendo assim, nós vamos usar o quê? O 0,1. Turma, uma questão dessa é uma questão típica, por exemplo, de uma prova de Instituto Federal, porque provavelmente a resposta do 0,2 vai estar lá para vocês marcarem. Então, essa questão aqui é uma questão para o aluno que está atento, certo? Por isso que eu falo, quando vocês estiverem lendo o enunciado das questões, grifa, anota, faz o que tiver que fazer para alertar vocês a essas questões, tá? Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer a 10? Faz a 10 para mim, enquanto eu vou saindo daqui. Copiaram? Vou esperar um minutinho para vocês terminarem de copiar. Deixa eu ver o meu tempo. Quem terminou já pode ir fazendo a 10. Posso tirar dessa tela?
Oi, Lara. Isso, 80. Lara encontrou em 80. Fala para mim, Lara, como que você faz o seguinte, lê para mim o enunciado, fazendo favor, Lara. Leio. Lê para a gente fazer juntos. O eco é o fenômeno que ocorre quando um som emitido e seu reflexo em um anteparo são percebidos por uma pessoa após o intervalo de tempo que permite ao cérebro distingui-los como sons diferentes. Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade de propagação é de 340 metros sobre segundos, é necessário que haja uma distância mínima de 17 metros entre a fonte e o anteparo. Na água, em que a velocidade de propagação do som é de 1.600 metros por segundo, essa distância precisa ser de... E aí, o que você fez? Professora, eu fiz regra de 3. Que não deixa de ser o quê? A formulinha lá de velocidade, não é isso? Aham. Faz para mim, então. Luísa fez regra de 3 sem problema. Vamos ver aqui? Então, ó. Primeiro, né? Eu acho que a gente pode também, mesmo que vocês tenham feito por regra de 3, a gente pode estar usando, mostrando para vocês o que dentro da fórmula, né, para entender o mecanismo da questão, o que deveríamos estar fazendo, tá? Para a gente entender da onde que vem esses 340, o porquê do 17, a velocidade média, que de 340 metros por segundo ao quadrado, ele precisa de 17 metros para ir, 17 para voltar, não é isso? Ele quer encontrar o tempo, ou seja, o tempo para esse som bater e voltar em 17 metros com a velocidade de 340 metros por segundo é de 0,1 segundos. Depois ele quer saber isso aqui na água. 1.600 metros por segundo ao quadrado, metros por segundo só, né? No mesmo intervalo de tempo, considerando os 340 metros por segundo. Ele vai encontrar, então, a distância de 160 metros. Só que esses 160 metros foi indo e voltando, certo? Então, a distância é exatamente 80 metros, igual vocês colocaram, tá? Vocês fizeram regra de 3, 340 para 0,1. Ah, 340 para 17. 1.600. Isso, pode ser também, tá? Se vocês quiserem anotar esse outro modelo aqui, deixa eu ver aqui uma outra que seja de cálculo para vocês estarem fazendo. Questão 7. Faz a 7 para mim, então. Tô gostando de ver, hein? Vocês estão com facilidade nessa matéria, hein? Show de bola. Ó, essa questão 7 aí não precisa nem fazer cálculo, só de explicar, hein?
Vamos ver quem vai conseguir fazer essa aí. Eu não tô... Ah, vocês estão achando o tempo, né? Mas tá perguntando isso, o tempo? Vocês já estão calculando o tempo, porque é o único que está faltando. Mas é isso que a questão está perguntando? Estou entendendo nada, esses números aí, 0,5, 0,2. Está perguntando isso? Fala para mim. Ah, aí a Jade se saiu bem. Jade justificou usando o tempo. Sim, professora, pode acontecer o eco porque o tempo é maior que 0,1. Ela encontrou o tempo. Mas, olha só, vamos lá. Era necessário eu fazer esse cálculo? Lembra que eu falo com vocês? Se for uma questão em que vocês estão disputando uma vaga, vai ter concorrente de vocês que vai bater o olho aí e vai responder. Enquanto vocês estão fazendo o cálculo. Precisa calcular? Raciocina para mim aí. Lara disse que não precisa calcular. Por que, Lara, que não precisa calcular? Só de ler o enunciado a gente já consegue responder. Quem saberia me responder essa? Não está pedindo cálculo. Ah, tá mesmo aqui. Mas, beleza, tá pedindo cálculo. Mas se eu falasse pra você assim, gente, ó, não precisa calcular isso aí. Isso aí, Lara, porque a distância é maior que o mínimo, que no caso é 17. Ele já tá dando ali que é 68 metros, certo? Se já foi acima de 34, já tem eco, tá? E se fosse para justificar tendo o cálculo, teria que fazer igual a Jade fez lá, encontrar o valor em tempo, viu que é maior que 0,1, vai haver eco. Deixa eu colocar aqui a resposta para vocês. Ó. Ó. Tá aqui, ó. Então, como a distância é de 68 metros, então há a possibilidade de ocorrer, né, o eco, porque a distância que já foi dada foi maior do que o mínimo que for, no caso, 17 metros. Show de bola. Deixa eu ver uma outra que a gente está fazendo também. Peraí que já está dando a resposta. Questão 8. Quem responderia ela para mim? A 8. Numa sala vazia, é possível haver a reverberação, mas com as mobílias, né, a cortina, isso não é possível. Por quê? Essa vai ser a nossa última, tá? Quinta-feira a gente finaliza e também vamos dar continuidade ao caderno de atividade. Estou gostando de ver, vocês estão participando. Bom, como assim, Amanda, corta? Exatamente, isso aí. As mobílias, a distância fica menos que 17, né? Aí o que vai acontecer com as mobílias? Vai haver qual processo? Diminui a distância. Isso aí, Amanda. Aí não vai permitir o eco, não é isso? Vai bater, as mobílias, a cortina se tornam os anteparos, os obstáculos, né? Então, ó, numa sala vazia, o som emitido se reflete nas paredes, provocando a reverberação. Numa sala com mobílias e cortina, o som é absorvido por elas, tá?
e que faz com que a reverberação não seja tão perceptível. Exatamente isso aí que vocês colocaram, com outras palavras. Tá? Ficou alguma dúvida sobre essas questões? Show, Eduarda, muito bem. O que nós vamos fazer então? Vocês vão dar continuidade, finalizar a página 54 e 55, tá? Hoje ainda. E nas próximas aulas, né? Que o nosso próximo encontro vai ser na quinta-feira. Na quinta-feira a gente finaliza a correção dessas páginas e do caderno de atividades que eu pedi lá no nosso cronograma, tá? Então, vou encerrando, tá? Por hoje. E assim, turma, mais uma vez eu peço, deixem para vocês entrarem exatamente na hora da aula, tá? Se organizem quanto a isso, ok? Beijo, obrigada, tá? Fiquem com Deus.